Gente, eu tô aqui com um excelente produto para você, ômega 3. Eu uso o ômega 3 há muitos anos. Para que serve o ômega 3, Breno? Falar? Controle do colesterol. Controle do colesterol, diminui o risco de derrame cerebral, o que mais? Age como anti-inflamatório, auxilia no tratamento de depressão, mantém a saúde e estrutura de tecidos e conexões e juntas, reduz os riscos de doenças cardíacas. Então é bom, viu? Ômega 3. Olha só, gente, ômega 3 em promoção para você. É só você entrar em contato. Qual o telefone, Breno? 8776-3030. Pronto. Coloca o 9, né? 8776-3030. Você recebe em casa o seu ômega 3, tá? Acredito que você vai tomar 2 cápsulas por dia, são 60 cápsulas, e vai melhorar muito. Diminui triglicerídeos, diminui o colesterol ruim, melhora a circulação do sangue, melhora seu ânimo, sua disposição, ajuda até para pessoas que têm problema com depressão, um excelente produto. Eu uso o ômega 3 há muitos anos. Então tá fácil para você adquirir, o preço é lá embaixo, precinho bom para você, uma excelente marca. Você liga, pede e a gente manda deixar para você. Qual o telefone, Brenão? 8776-3030. 8776-3030. Então pronto, um cheiro, um abraço, fica na paz. Onde eu for a tua bênção seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Levante as mãos e fale: prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa. Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está aí na TV Metrópole, canal 16. Mais uma edição do Manhã de Bênção está entrando no ar nesta terça-feira, dia 3. E já quero começar essa programação desejando a você um feliz ano novo, feliz 2023. Que as bênçãos de Deus, que a graça de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família. É um prazer ter você aqui comigo. E eu quero já também mandar um abraço todo especial e um cheiro muito especial para todos que estiveram no sábado. Sábado, nosso grande culto da virada foi extraordinário. Olha, a igreja estava entupida de gente, lotada para a glória de Deus, e foi assim algo incrível. Passamos a virada na presença de Deus, cultuando ao Senhor. Mas olha, eu tenho um convite muito especial para fazer para você, tá bom? Na verdade é uma convocação. Eu quero te convocar amanhã, quarta-feira, na sede Maracanaú. Amanhã, quarta-feira, sede Maracanaú. Quem vai estar pregando a palavra de Deus é o pastor Samuel Wagner. E o tema da pregação é como crescer diante das grandes crises da vida. É uma nova campanha, um novo tema, como crescer diante das grandes crises da vida. Quem vai estar pregando a palavra de Deus? Pastor Samuel Wagner, nosso amigo, nosso irmão. Convida toda a tua turma, chama a tua caravana, chama os teus amigos, a tua família, porque eu tenho certeza, ano de 2023, começo de ano, começo de mês, vamos já começar o ano do jeito que tem que ser, na presença de Deus, buscando a Deus, sendo cheio da palavra. Então, Rua 1, número 2024 é o nosso endereço, Maracanaú, Pau Cerrado, Pastor Samuel Wagner. Como crescer diante das grandes crises da vida? Vai ser incrível, eu tenho certeza disso. Pastor Samuel Wagner, chama toda a tua turma, vai ser uma bênção, tá bom? Então aguardo você, é amanhã, quarta-feira. Mas amanhã eu estou aqui de volta na programação para convidar você mais uma vez, tá bom? Agora nós vamos assistir uma pregação poderosa com o pastor Márcio Prado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 7. 1 Coríntios, capítulo 7, do primeiro versículo ao 7º versículo. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, por causa da prostituição. Porém, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher o que lhe é devido, e da mesma forma a mulher ao marido.
A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. Do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. Não vos priveis um ao outro, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Digo isso, porém, como que por permissão e não por mandamento. Sente-se, por favor. Isso. Nós vamos entrar hoje em num terreno muito minado. Quem está aqui hoje sabe que nós vamos ministrar uma palavra para casais, e nós vamos entrar na complexidade da vida conjugal. Acredito que todos os casais, nas fases do relacionamento, enfrentam diversas crises. Como já disse outras vezes aqui, olha para cá, não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existem filhos perfeitos e muito menos casamento perfeito. Todos nós que estamos aqui, se somos casados, vivemos nos nossos relacionamentos as nossas crises e dificuldades. Já passei por muitas, já enfrentei muitas situações, e entendo que cada casal enfrenta as suas fases, e essas fases têm uma correlação com a idade dos casais. Então, quando eu estou num programa de rádio ou no programa de televisão, que vem uma pergunta de casal que faz referência, olha para cá, à vida conjugal, a primeira coisa que eu pergunto é: qual a idade de vocês e quanto tempo de casados vocês têm? Essa informação é importante, porque é uma diferença enorme na rotina, no cotidiano, de um casal em que ambos são jovens e estão iniciando a vida conjugal. Se ambos são jovens, estão na iniciação de uma vida conjugal, a frequência do ato sexual é mais constante, precisa ser mais constante, é importante que seja mais constante. Mas um casal que já tem 30 anos de casados, não é mais como era antes. Bom seria que fosse, mas na realidade da vida não é. Não é, porque muitos problemas surgem, muitas dificuldades surgem, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quando o ato conjugal se transforma em frustração, casais que se dão bem, olha para cá, em todas as áreas da vida, às vezes tem comércio, crescem juntos, prosperam, trabalham juntos e se dão bem em tudo, mas o ato conjugal se transformou em algo frustrante, em algo decepcionante. E quando a gente está diante de uma situação de frustração, a gente vive a crise da desilusão, do descrédito. A gente passa a fazer as coisas sem gosto, sem prazer, sem alegria, sem entusiasmo, sem paixão, olha para cá, sem vida. Sem vida. Sabemos que os principais problemas que atingem a vida do casal estão relacionados a vícios, à prostituição, olha para cá, ao adultério. O que mais destrói casamentos são os vícios na área sexual, de um homem que apesar de amar sua esposa, e apesar de amar seus filhos, e amar sua família, e não querer perder a sua família, esse homem, por outro lado, não consegue se libertar do vício da prostituição. De um lado, e ele vive uma guerra, porque de um lado ele ama sua esposa, e aí às vezes as mulheres dizem assim: pastor, quem ama não trai. Às vezes trai, porque a traição está relacionada a uma deficiência no caráter de quem trai. Não é um problema da pessoa traída apenas,
Porque a pessoa traída se sente humilhada, se sente menosprezada, abala a sua autoestima, abala o seu amor próprio. Uma mulher traída, ela se sente humilhada, envergonhada, ferida, e ela se acha a mulher mais horrível e mais incompetente do mundo. E o problema não está relacionado a ela, está relacionado ao caráter de quem trai. Às vezes o homem é casado com uma mulher linda, para cá, uma mulher linda, cheirosa, bonita, apaixonada por ele, só dele, passa uma catrevagem na rua, com um short todo dentro da bunda, ele sai correndo atrás dela. O problema é da esposa, não é. O problema é o mau caratismo, é alguém que não consegue se libertar dessas cadeias que destrói o casamento. Já peguei gente aqui, mulher de Deus, contaminada com HIV por causa da promiscuidade do esposo, sempre fiel ao marido, contaminada com HIV, porque o esposo é promíscuo, e ela fazendo um tratamento e a família toda abalada por uma situação dessa. Tenho certeza que muita gente que está me ouvindo aqui nessa noite, sentadinho aqui nessas cadeiras com os olhos arregalados olhando para mim, a sua oração é dizer para Deus: Deus, me liberta, Deus, quebra essas cadeias na minha vida, Deus, faz essas cadeias do inferno caírem por terra na minha vida, porque eu quero viver em paz. Quem aqui não quer viver em paz? Amém ou amém? Quem aqui não quer viver em paz? Mas essas questões de crises no relacionamento traz perturbação, inquietação na vida de muita gente, estraga, envenena a vida de muita gente. Todos nós aqui queremos ter paz, mas um recado para os homens: você quer ver a sua vida virar um inferno? Tenha duas mulheres. Não tem como um homem ter paz, não tem como um homem ter paz quando ele tem sua família e ama sua família e está com a vida engodada em relacionamentos demoníacos. E por que eu digo relacionamentos demoníacos? Porque a que a tua esposa tem, a outra também tem. A mesma coisa que a tua esposa tem, a outra também tem. Mas o homem se ilude. E se ilude por quê? Porque muitas mulheres na igreja, por uma falta de conhecimento da palavra de Deus, por não conhecer a palavra de Deus, ou às vezes vem de um ambiente religioso muito arcaico, aonde o pastor não ensina, aonde o pastor não prega, aonde tudo é pecado. Falar disso, meu Deus do céu, é um escândalo. E por falta de conhecimento o meu povo perece. Por falta de conhecimento, coisa bonita, elegante, é assim, né? Muito obrigado, viu? Olha aí. Por falta de conhecimento o meu povo perece. Olha para cá, olha para mim. Então eu separei aqui para a gente ser prático hoje, e eu não posso me demorar, porque o que eu vou falar aqui, o normal seria falar num seminário, mas não dá tempo para um seminário em tão curto prazo, em tão pouco tempo. O que leva os homens a se desinteressar pelo ato conjugal? O que leva o relacionamento a cair na rotina e o homem não procurar mais a sua esposa? E quando procura, uma vez perdida. O que leva para a mulher ter desinteresse pelo ato conjugal e para a mulher ser a pior parte do seu dia? Ela já inventa uma dor de cabeça, um mal-estar, e na hora que ela está ali no ato conjugal com o marido, ela fica fechando os olhos, pedindo a Deus que termine logo para ela se ver livre daquilo. O que leva o relacionamento a ficar assim? Eu separei algumas coisas, mas não separei tudo. Diz aí para quem está perto de você: tia Lui, presta atenção. Eu começo pelos homens ou pelas mulheres? Não, preciso que vocês me digam. Pelos homens? Porque os homens perdem o interesse
pela sua esposa. Olha para cá. Não separei tudo, separei os principais motivos. Mas depois a gente continua se você tiver interesse. Depende do interesse de vocês. Por que os homens perdem o interesse? Porque o homem perde, porque a mulher perde. Vamos para os homens. Primeiro lugar, algumas irmãs, algumas mulheres se entregaram ao desleixo. Amém? Homem nenhum vai dizer para sua esposa que ela precisa se arrumar mais. É algo que a mulher tem que se tocar para isso, tem que se embelezar. Quem foi que disse que a mulher crente tem que ser feia ou desleixada? Isso não existe. Eu não estou falando para as mulheres serem cafonas, ou então exagerar na sensualidade. Não, você pode estar bem vestida e não ser cafona. Mas o que você não pode fazer é se entregar a uma situação de desleixo. Ora, lógico que alguns homens são mão de vaca. Aqui não tem ninguém assim, tá? É só um exemplo lá longe. Alguns homens são mão de vaca. E algumas mulheres se sentem depreciadas, desprestigiadas pelos seus parceiros. Qualquer coisa que ele vai comprar para ela tem que ser o pior, tem que ser o mais barato. E ela depende financeiramente, às vezes, do marido. E ele, às vezes, não tem aquela preocupação de fazer o melhor. Ele não entende que a mulher gosta de ser honrada. Mulher fica envaidecida. Você conhece a história, uma história muito conhecida na Índia, que na Índia, quando surgia um pretendente para casar com a filha de um indiano, o pretendente tinha que pagar um dote para o pai da noiva. E tinha um cidadão na Índia que ele tinha 3 filhas, uma muito bonita, olha para cá, uma muito bonita, uma mais ou menos, e uma que era bem feinha. Ela era tão feinha que ela vivia assim curvada, que ela vivia deprimida, que ela vivia triste. Então apareceu um sujeito para casar com a mais bonita. E o pai perguntou para o sujeito: qual é o dote que você me paga para casar com essa minha filha? O sujeito olhou para ele e disse assim: eu lhe dou 10 vacas, um exemplo, eu lhe dou 10 vacas. Aí casou com a filha mais bonita. Surgiu um outro pretendente para a filha que não era tão bonita, mas era mais ou menos. Era bonitinha. E o que é bonitinha? É um feio ajeitado. Era mais ou menos. Quanto é que você me dá para casar com essa minha filha aqui do meio? O cara disse assim: eu dou 5 vacas. Casou com a filha, só sobrou ela. Apareceu um sujeito rico, não sei de onde, foi para um jantar na casa desse homem, olhou para a moça, se encantou por ela, viu nela uma beleza que ninguém enxergava, e nem ela mesma. Ele se encantou com ela e disse assim: eu quero a sua filha para casar com ela. E o pai disse assim: se eu receber umas 3 porcas por ela, tá bom demais. Qual é o dote que você paga pela minha filha? O cara disse: eu pago 30 vacas. Quando essa mulher ouviu que ela valia 30 vacas, ela se endireitou e disse: eu valo 30 vacas. A mulher chega assim, mudou. A mulher mudou. Olha para cá, olha para mim. Porque ela recebeu um prestígio que antes ela nunca teve. Alguém está me ouvindo aqui? Um conselho para as mulheres: não se entregue ao desleixo. Eu sei que a vida é dura, eu sei que a vida é difícil, às vezes eu sei que não há reconhecimento, mas se você se entregar ao desleixo, você está permitindo que o inimigo ganhe terreno e comece a abalar as estruturas do seu relacionamento. Não se entregue aos desleixos. Ajeite seu cabelo, faça um esporte, faça uma caminhada, estude, se prepare, se capacite. Não se entregue ao desleixo. Você está me ouvindo?
Eu sei que o sofrimento acaba com as pessoas. Olha para cá. Eu sei que o sofrimento acaba. Você pega uma mulher bem cuidada e bem tratada, de 30 anos, e pega uma mulher judiada, a mulher judiada parece que tem 70. Alguém está me ouvindo aqui? Mas existem mulheres que, sendo jovens, perderam a alegria de se cuidar. Amém ou não amém? Posso ser sincero e franco com vocês? Perderam a alegria de se cuidar. Se entregou a um desleixo. Escuta, minha irmã. O homem é atraído pelo que vê. A mulher é atraída pelo que ouve. Ou seja, o homem é mais atraído pelo que vê. A mulher é atraída pelo que ouve. Quando você se entrega ao desleixo, você está dando brecha no seu casamento. Porque o seu marido não vai deixar de ser homem. Quando você se embeleza, quando você se cuida, você vai sempre estar chamando a atenção dele para você. Amém? Fique bonita, não entre no desleixo. Segundo motivo, por que os homens perdem o interesse? Mulheres que não seduzem mais os seus maridos, que não são mais sensuais, que o casamento vai caindo numa rotina, e os dois perderam tal nível de intimidade, que a mulher começa a ter vergonha do seu marido, e ela começa a se esconder dele, ela fica toda envergonhada, e ela começa a se esconder do marido, ele não vê mais nada, é esquisito, ela é incapaz de vestir uma roupa íntima, um baby doll, passar ali na frente dele, como quem não quer nada, deixar alguma coisa cair ali, para despertar o sujeito. O homem está morto, desperta esse homem, Deus te deu ferramentas para isso. Alguém está me ouvindo aqui? Ah, meu marido não me procura mais, você também não se esconde. Olha para cá, veste uma roupa, compra uma roupa íntima diferente, uma lingerie, do nada sai do banheiro e se apresenta na frente dele, vai para lá e para cá, e se ele não fizer nada, então traga ele para conversar comigo. Tem alguma coisa estranha aí. Não é normal se acostumar com aquilo que não é bom. Não é normal se acostumar com um casamento estagnado. Não é normal aceitar e se acostumar com uma situação que pode ser uma armadilha para a sua família. Tanto uma mulher satisfeita como um homem satisfeito, tudo vai funcionar de maneira diferente. Amém ou não amém? Alguém está me ouvindo? Por isso que a Bíblia diz: a mulher pague ao marido o que lhe é devido, e o marido pague à sua esposa o que lhe é devido. E se tiver que se abster, que seja por pouco tempo para orar, mas depois se junte novamente, para que o inimigo não entre na relação. Alguém está me ouvindo aqui? Vocês estão tudo encabulados. Olha para cá, olha para mim. Então as mulheres recuperem a sensualidade. O que é que os homens perdem o interesse? Vou correr. Mulheres frias. Minha mulher é fria, pastor. Minha mulher é uma pedra de gelo. É uma mulher sem gosto. É uma mulher sem sal. É uma mulher seca, sem emoção. Meu Deus, estou casado por obrigação. Existem infinitas razões. Existem traumas, situações que aconteceram no passado dela que só pertencem a ela. Existem bloqueios. Na hora do ato conjugal, aciona um gatilho, ela lembra de algo que lhe aconteceu, uma ofensa, uma maldade, uma traição, uma palavra injusta,
uma palavra grosseira, um momento de judiação, ela guarda aquela revolta com ela, na hora que está lá no toque, no momento aciona um gatilho e ela trava. Os maus tratos que ela sofreu, as mágoas que ela carrega com ela, tudo isso ela leva para o ato conjugal. Nada justifica você continuar assim se você quer lutar pelo seu casamento. Estou falando para as mulheres. Se você quer lutar pelo seu casamento, você tem que buscar uma cura para desbloquear nessa hora e você ser feliz nesse momento, porque é projeto de Deus para a sua vida. Amém? Amém ou não amém? Problemas. Já cansei. Por que os homens não procuram mais suas esposas? Pastor, já cansei de levar não. O cara vai levando não. E aí hoje? Não, hoje não dá não. 2 dias depois, e aí? Não, também hoje também não dá, não estou, não. E ele vai procurando e vai levando não. Vai procurando e vai levando não. Vai procurando e vai levando não. E um dia ele não está procurando mais. E aí quando ele não está procurando mais, tenha certeza, há algo errado aí. Amém ou não amém? Ixi, foi fraco. Preocupações, estresse. Tudo o que acontece, preocupações. Está ali no ato conjugal e ela pensando que amanhã o cartão vence, ela não tem dinheiro para pagar o cartão. Acabou-se. Enfermidades, inflamações, dores e um grande nível de enfermidades que atinge as mulheres. Um aviso importante: cuidado com os vícios sexuais relacionados às fantasias. O ato conjugal, o leito tem que ser sem mácula. Cuidado para a gente não trazer o mundanismo e a sujeira do mundo para dentro dos nossos relacionamentos. Cuidado com certas fantasias que podem levar a sua vida para um abismo sem volta. Cuidado com conceitos malignos e mundanos que você pode trazer para dentro da sua vida através do conselho de pessoas ímpias que não conhecem o contexto do mundo dos crentes, do cristão, do evangelho. Por que algumas mulheres perdem o interesse? Agora vamos para as mulheres. Por que algumas mulheres perdem o interesse pelo ato conjugal? Porque alguns homens também caíram no desleixo. Amém ou não amém? Alguns homens também caíram no desleixo. Essa semana uma irmã ligou entrou em contato com a gente na televisão e disse: pastor, eu amo meu marido, mas é insuportável, o homem tem preguiça de tomar banho. O cabra é fedorento. Meu irmão, se tem uma coisa que as mulheres detestam, é homem mal cheiroso. Diz aí para o irmão que está do teu lado: seja um homem cheiroso. Seja limpo, não se entregue ao desleixo. Amém? Se você puder diminuir o tamanho dessa sua barriga, diminua. Não, Marlon, mas estou falando contigo não, Marlon. Amém ou não amém? Cadê aquela mulher bonita que eu casei com ela? E a mulher disse para o marido: você engoliu. Olha o tamanho do seu bucho. Você nunca ouviu isso, não? Cadê aquela mulher linda que eu casei com ela? Você engoliu. Olha o tamanho do seu bucho. Homens também se desleixam. E aí, meu irmão, se você se entrega ao desleixo no sentido de você engordar muito, vem diabetes, vem pressão alta, e depois você vai consumir todos os azulzinhos da farmácia, coração vai e não vai funcionar. Não vai funcionar. Não me leve a mal nisso, que não é uma crítica, é um conselho. Se cuide também. Porque algumas mulheres perderam o interesse, porque os homens também caíram no desleixo. Porque algumas mulheres perderam o interesse, porque não tem orgasmo. Você sabia disso? Pesquisa feita nos Estados Unidos: 90% das mulheres casadas, infelizmente, não tem orgasmo. Não chega
no ponto principal do prazer da vida conjugal. Não tem. E não tem por quê? Por causa de incompetência do homem e de egoísmo. Porque aquele homem não está preocupado em dar prazer, ele só quer sentir prazer. Ele não está preocupado em fazer a esposa feliz, em completar a alegria dela. Porque para alguns homens a sua satisfação é satisfazer a parceira, para outros não, é só se satisfazer. Por que isso acontece? Porque muitos homens têm preconceito, bloqueio. Um homem jamais, olha para cá, o homem funciona diferente da mulher. A mulher, aconteceu um problema, ela chama a irmã e conversa, ela chama a mãe e conversa. Se ela tem uma amiga muito íntima, ela chega para essa amiga íntima e desabafa, e conta o que está acontecendo, e conta o problema, e ela quer conversar com alguém. A mulher não sabe guardar para ela quando ela está com um problema muito difícil, ela quer compartilhar com alguém que ela possa confiar. O homem não. O homem enfrenta, um homem jamais vai dizer para um amigo do trabalho, ou para o irmão, ou para o pai, ou para alguém da confiança, ele jamais vai dizer: ei, rapaz, eu não estou funcionando. Ele jamais vai falar isso. Ele jamais vai falar que ele está com um problema de ejaculação precoce. Ele jamais vai confessar para qualquer pessoa que ele está com um problema de impotência. Ele vai guardar aquilo para ele. Dificilmente vai procurar um médico para tentar resolver seu problema. Ele pode estar com um quadro de diabetes acima de 400. Ele pode ter um problema de colesterol alto que interfere. E os homens não procuram ajuda. Por isso que eu vou levar um médico, meu médico, o doutor Ítalo Sampaio, eu vou levar ele para a televisão, você vai ver o que é uma entrevista. Então, como as mulheres não têm prazer, e o homem tem medo de procurar a sua esposa e não funcionar, um trava para o lado e o outro trava para o outro lado. E cria-se essa parede, esse bloqueio. Vocês estão cansados? Amém ou não amém? Olha para cá, olha para mim. Porque as mulheres não têm prazer e por isso elas perdem o interesse. Por incompetência e egoísmo, por bloqueios. Tudo que acontece na vida da mulher, no passado ou no presente, ela leva para a cama. Se ela foi ofendida de manhã, se ela foi maltratada de manhã, nem converse com ela à noite. Não vai funcionar. Algumas doenças, as influências, porque alguns homens não respeitam os limites e querem violar sua esposa. Ei, meu irmão, escute o que eu estou lhe dizendo. Alguns homens não respeitam os limites e querem violar sua esposa e quer constranger ela a fazer aquilo que ela não quer fazer, aquilo que ela não gosta de fazer, aquilo que por algum motivo é nojento, incomoda ela, é desconfortável para ela, e o cara é tão egoísta que quer obrigá-la a fazer aquilo que ela não quer fazer, e aquele momento se transforma num momento de tristeza, de frustração. Eu estou falando besteira aqui? Existem muitas situações que as pessoas não sabem dentro do Evangelho. Sabe qual é a pergunta que mais me fazem? Que eu não sei se eu falo disso hoje ou não. Olha para cá. Pastor, o que pode e o que não pode? O que dentro da vida conjugal pode ser abençoado por Deus? E o que é que na vida conjugal abala a santidade do casal e coloca o casal em desaprovação? A principal pergunta é essa: o que pode no relacionamento cristão, dentro de quatro paredes, no ato conjugal, na vida do crente? O que é aquilo que pode e aquilo que não pode? Ou você nunca teve essa dúvida? Ixi! Você nunca teve essa dúvida? O que é que desagrada a Deus? Porque para muita gente que está na igreja, Deus criou o homem e a mulher e o diabo criou o sexo. E não é assim. O sexo dentro do casamento é bênção, é dádiva. Fora do casamento é maldição.
Diz aí para quem está perto de você: o sexo dentro do casamento é bênção, é dádiva. Fora do casamento é maldição. Você está me ouvindo? Então, o que é que afeta a vida conjugal? O que é que para Deus desagrada? O ato conjugal de um casal cristão precisa ser inteiramente democrático. Tudo tem que ser em acordo. Diz aí: na vida de um casal que serve a Deus, tudo tem que ser em acordo. Diz de novo: na vida de um casal que serve a Deus, tudo tem que ser em acordo. Amém? Então deixa eu falar uma coisa para você. Eu poderia falar mais coisas. Você está com a sua Bíblia aí? Você leu no capítulo 7, não foi? 1 Coríntios capítulo 7. Volta um capítulo. Eu vou tirar uma dúvida dos homens aqui e das mulheres. Volta um capítulo. Abra comigo no capítulo 6, no versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Pastor, o que pode? O que não pode? O que é permitido? O que não é? O que ofende? O que não ofende? O que pode ser pecado? O que não é pecado? Então, capítulo 6, verso 9. Quem achou? Não, quero um amém mais forte. Quem achou? Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, e nem o quê? Sodomitas, e nem sodomitas. E o que é o sodomismo? Sodomita é aquele que pratica o ato da sodomia, e a sodomia é o ato sexual anal, praticado entre dois homens, ou praticado entre um homem e uma mulher. Então a única coisa explícita que a Bíblia tem resposta, a palavra de Deus tem resposta para tudo. Para todos os dilemas e dramas da vida humana, a palavra de Deus tem resposta. A única coisa que a palavra de Deus faz uma referência à intimidade do casal, à vida entre quatro paredes, é o sodomismo. É a única coisa proibida por Deus, é o sodomismo. A sodomia é pecado diante de Deus, para a tristeza de algumas pessoas. É pecado diante de Deus, é algo que desagrada a Deus. Deixa eu falar aqui uma coisa: o playground está bem limpinho ali pertinho, e o cara quer ir brincar na fossa. Pelo amor de Deus, isso é algo que desagrada a Deus. Alguém está me ouvindo aqui nessa noite? Qual o maior problema na vida conjugal? Pastor, dureza de coração. Esse é o maior problema. É dureza de coração. É o orgulho, a arrogância, a falta de quebrantamento, de consciência, de arrependimento e de reconhecer que existe a necessidade de mudar para melhor. Amém ou não amém? Diz aí: você pode fazer a sua vida ser diferente. Diga isso bem forte, bem alto: você pode fazer a sua vida ser diferente. Alguém está me ouvindo aqui? Você pode fazer a sua vida ser diferente. A dureza de coração, o orgulho, a má vontade pode destruir o seu casamento. Você pode glorificar o Senhor por isso? O sexo não é para ser uma ferramenta, um instrumento de chantagem. Eu quero encerrar dizendo algumas coisas para você. O sexo não é para ser uma ferramenta ou um instrumento de chantagem. Está com raiva do marido? Vai ver, bichinho. Vai ser um mês de castigo. Não faz isso, irmã. Você não pode querer que o outro passe a vida inteira se humilhando, implorando por um momento de prazer. Se você quer salvar seu casamento, mude a sua mentalidade. Se você quer salvar sua família, mude a sua mentalidade. Posso encerrar com um conselho para os ciumentos? Amém ou não amém?
Algumas semanas atrás, um jovem me procurou. Um jovem, eu falo jovem na faixa etária dos 40 anos. Olha para cá. E ele me disse assim: pastor, a minha vida está um inferno. A vida da minha esposa está um inferno. A vida dos meus filhos está um inferno. Eu não consigo confiar na minha mulher. Então, se eu ligar para ela e ela não me atender ou não me retornar, eu já imagino que ela está fazendo coisa errada. Se ela sair, pastor, e ela for para um lugar onde não tem internet para ela fazer uma chamada de vídeo, eu já imagino que ela está fazendo coisa errada. Eu monitoro a minha mulher 24 horas por dia. Ela não está mais aguentando e eu estou enlouquecendo. E eu disse uma coisa para ele que eu não posso dizer para vocês, porque ele está começando a chegar aqui na igreja. Mas os homens mais ciumentos são os que mais traem. Os homens mais paranoicos, mais obsessivos, são os que mais traem. Porque ele reflete no outro aquilo que existe no caráter dele. É como um mentiroso nunca consegue acreditar que o outro está falando a verdade, porque ele é mentiroso. O infiel não consegue acreditar que o outro é fiel, porque ele é infiel. Então a questão, e é um conselho que eu quero dar para você hoje, é que a gente está muito preocupado em dominar o outro. A gente está muito preocupado em ter controle sobre a vida do outro, querer moldar o outro, querer que o outro seja e tome a forma daquilo que a gente idealizou. E o problema não é você querer dominar o outro, é você dominar você. Não é você querer controlar o outro, é você querer controlar você. Porque existem situações que a gente não tem nenhum controle sobre elas. Eu não tenho controle sobre a vida, eu não tenho controle sobre aquilo que vai acontecer amanhã, eu não sei o que é que me espera amanhã, o que é que me espera na semana que vem. Eu não tenho controle, não há como você ter controle sobre outro ser humano. Nós controlamos os nossos filhos enquanto eles são pequenos. Enquanto eles são pequenos, você escolhe a roupa que eles vão vestir, você escolhe o calçado que eles vão calçar. Quando eles são pequenos, você veste ele com a camisa do Ceará, do seu time. Então, enquanto eles são pequenos, ele torce pelo seu time. Mas um dia ele cresce e ele bota a camisa do Fortaleza. Sabe, como é que você é Fortaleza, você era Ceará e agora você é Fortaleza? Ele vai dizer: pai, porque agora eu estou torcendo Fortaleza. Você não tem como determinar com qual mulher seu filho vai se casar, a mulher que ele vai escolher para viver a vida dele. São escolhas deles. Nós não temos domínio, controle sobre as pessoas. Você não vai ter como controlar o seu marido, dominar ele, fazer ele viver no cabresto. Pastor, se eu afrouxar o cabresto, o homem me trai. Pastor, se eu der folga para esse homem, passar 1 hora sem ligar para ele, ele me trai. Vai trair de qualquer jeito. E nós não podemos viver adoecendo, porque a gente não tem estrutura para suportar e para enfrentar as crises da vida. Por não ter estrutura para enfrentar as dificuldades e as crises da vida, você adoece, porque você tem o intuito de controlar as coisas, de controlar tudo. Mas a questão não é você controlar as pessoas, não é controlar a vida, porque você não vai conseguir, é você controlar você. É por isso que a Bíblia diz: as obras da carne são conhecidas, mas o fruto do Espírito, e está no singular, porque se faltar um, falta todos: paz, longânimo, bondade, fidelidade. Encerra dizendo: domínio próprio. Amém ou não amém? Domínio próprio. Sabe qual é o maior problema presente na igreja moderna? Olha para cá. Ninguém tem coragem de olhar para isso, encarar isso, reconhecer isso. Maior problema na igreja moderna chama-se prostituição. Caramba, isso é uma desgraça. Isso é um câncer. Isso é uma doença alojada nas igrejas.
aonde o cara está na igreja no domingo com a mulher dele balançando a cabeça para o pastor, e no meio da semana ele está nos motéis, se autodestruindo, vivendo uma vida infernal, porque não consegue ter autocontrole e dizer: eu não quero mais esse lixo para a minha vida, eu quero viver na presença de Deus, eu quero viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a minha história. Essa religiosidade pragmática, em que a palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro, que o pastor falou, não tem a mínima importância. E sabe o que é que está acontecendo às vezes? Tem muita gente perdida na casa do Pai. Olha para cá, auditórios lotados, que coisa boa, pastor Márcio Prado. E às vezes o auditório está lotado de pessoas vazias de Deus, porque tem muita gente perdida, olha para cá, dentro da casa do Pai. E muita gente que está vivendo não é segundo a vontade de Deus. Não é. Olha para cá. Não é segundo a vontade de Deus. Muita gente que está vivendo, o inimigo dando corda para você se enforcar. Ei, meu irmão, minha irmã, tem gente aqui que o inimigo está dando corda para você se enforcar. Semana após semana, as pessoas vão se acostumando com certas situações, se moldando a elas, achando que lá na frente a vida não vai pagar um preço, achando que Deus está brincando de ser Deus e o diabo está brincando de ser diabo, até que naquela hora que você menos espera, pá! O inimigo vai lá e te pega de surpresa e arrebenta com a sua vida. Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Se você parar para pensar, você vai ver que a prostituição é uma coisa demoníaca. É uma coisa demoníaca. É o espírito de pombagira agindo na vida de muita gente que está na igreja e na casa de Deus. É um demônio que transforma a mente numa mente doente e viciada, porque tudo aquilo que eu posso encontrar em qualquer lugar, eu encontro na minha esposa. Amém ou não amém? Mas o inimigo vai criando ferramentas, e o homem vai deixando de gostar da sua mulher, e a mulher se afastando cada vez mais do seu marido. Depois eles estão se suportando, se tolerando. Não há mais amizade, não há mais atração, não há mais prazer, até o inimigo trazer alguém na vida dele ou na vida dela, que é aquela pessoa que o inimigo vai usar para destruir, para arrebentar com tudo. Por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui para lutar pela nossa família. Amém ou não amém? A Bíblia tem uma promessa para mim, para você e para todos que estão aqui, que a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Que não há caso perdido. Pode glorificar, fica de pé. Não há caso perdido. Não há situação que não tem jeito. Tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Sexo não é tudo não, irmão, mas é um fator importante. Não é tudo. Como eu disse, os casais enfrentam fases na vida. A fase da paixão, dos primeiros anos de casado, depois vem os filhos. Aí depois os filhos vêm dormir na cama com a gente. Na hora que quer namorar, se assenha para namorar, o menino chora, a menina chora. As fases vão mudando. Aí a gente não vive mais em função da gente, a gente vive em função dos filhos. Esse que está no teclado dormia, ele, a menina, entre eu e a mãe dele.
Se eu chegasse perto da mãe dele e ele visse, me cotovelava, me dava um chute. Não queria nem que eu chegasse perto da mãe dele. Hoje ele é casado. Hoje ele entende, né? Porque ele não entendia quando era menino, hoje ele entende, né? Olha para cá. Olha para mim. Estamos aqui para isso. Tem jeito. Sabe por quê? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vai chegar um momento da vida que você vai precisar de uma amiga. Que você vai precisar de uma companheira. De alguém que você sabe que não está com você por interesse. Um monte de cara velho aí, pastor, o senhor é preconceituoso? Sou não. Igual um cidadão que chegou aqui, conheço ele há muitos anos, rico. Tem tanto dinheiro que gente besta não sabe contar. Rico, anos e anos na igreja. Um dia desse chegou aqui e disse: minha família está toda revoltada comigo. Eu digo: o que foi que houve? Está todo mundo, meus filhos estão todos revoltados comigo. Eu perguntei: o fulano está com ódio de mim? E o Beltrano também não está falando comigo faz bem um mês. E eu digo: o que foi que o senhor fez? Cara inteligentíssimo. Porque tem gente que é inteligente para umas coisas e é burra para outras. Você já ouviu falar disso? Gente que é inteligente para umas coisas e é burra para outras. Cara que saiu do sertão e enricou. Mal sabe escrever o nome. Rico. O dom de prosperidade. O dom de ganhar dinheiro. Construiu patrimônios e mais patrimônios. Tem imóveis que a gente nem conta. Rico. Eu digo: o que foi? Não, é porque quase 75 anos se apaixonou por uma menina de 27. Pastor, mas ela me ama, ela está apaixonada por mim. Eu disse: deixa de ser besta. Ele acha que ela está apaixonada por ele. Se ele fosse liso, será que ela estava apaixonada por ele? Se ele tiver uma trombose, um AVC e tiver que usar fralda geriátrica, será que ela vai ficar ali do lado dele? A gente tem que honrar quem honra a gente. Amém ou não amém? Sabe aquele casalzinho ali, ó? Essa moreninha aí. Todo mundo desistiu desse rapaz aqui, tá vendo? Esse buchudo aqui, todo mundo desistiu dele. Todo mundo desistiu. Ela acha ele o Brad Pitt, como é o Brad Pitt, né? Janiquine, né? O teu Janiquine aí, né? Ela acha ele o Janiquine dela, é dela, ela tá certa. Cadê as fotos dele aí? Cadê as fotos dele? Tá ele aí, ó. 90 dias. Foram quantos dias na UTI? 90 dias só, 90 dias só de UTI. 7 meses no hospital. Vamos, 210 dias de hospital, 90 dias de UTI. Morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. 3 vezes os médicos chegaram e disseram assim: minha filha, prepare a família. Daqui para amanhã ele parte. Prepare a família. E essa menina orando, chorando, aqui nas campanhas de quinta-feira, perseverando, clamando ao Senhor. E toda vez que eu descia do culto na quinta-feira, eu tinha que ter uma palavra para ela. Eu dizia: persevere, continue orando. Deus é fiel, Deus faz o impossível, Deus faz aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz aquilo que a ciência não pode fazer. Continue orando por ele, continue perseverando. Deus vai trazer ele de volta, Deus vai trazer ele de volta. Olha para cá. 3 vezes enganado. Aí os médicos disseram assim: se ele escapar, vai ficar tão sequelado que não vai servir mais para nada. Ela disse: mas eu quero assim mesmo. Amém? Sabe qual é o nome disso? Amor. Na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. O nome disso é amor. Amém? Então Deus arrancou ele do leito da morte, trouxe ele de volta para ela,
E os médicos disseram: é um milagre. Em momento nenhum ela desistiu. Ela deixou de acreditar ou de lutar pela vida dele. Se ele fosse um péssimo marido, um cafajeste, um adúltero, alguém que humilhava, mas ele a honrou e ela honrou ele. Eu tenho absoluta certeza que se eu precisar e acontecer alguma coisa comigo, pode a igreja toda me abandonar. Às vezes 90 dias numa UTI. Vamos ser, como é que se diz? Realistas. 90 dias numa UTI, 210 dias no hospital, um pastor, ia ficar pouca gente na igreja. Ia ficar umas 30 pessoas, umas 40 pessoas, o resto ia embora. Concorda comigo? Pode, é verdade, irmão. Ia ficar umas 30 ou 40, o resto ia embora. Ia procurar outro pastor que tivesse alguma coisa para lhe dar, para fazer por você. Aquele que está na UTI não presta mais para nada. Olha para cá. O ser humano é assim. Foi assim com Jesus. Ele sofreu com abandono. Ele sofreu com ingratidão. Ele sofreu com traição. Ele sofreu com covardia. Quem somos nós para querer ser melhor do que ele e não passar por todas as etapas que ele passou? Olha para cá. Mas eu tenho certeza que a minha lourinha ia estar comigo ali e não ia sair ali do pé da minha cama. Podia eu não ter valor mais para ninguém, mas ela ia ficar ali do meu lado, porque nós temos um pacto, uma aliança. Somente a morte pode me arrancar dela, e somente a morte pode arrancar ela de mim. Nós temos um pacto. Divórcio, separação é uma palavra que não existe no nosso dicionário. Todas as crises que você pode estar passando na sua vida, eu já passei na minha. Toda vez que a gente brigava, minha esposa dizia assim: só tem um jeito para a gente, a separação. Quando ele era pequeno, mas a irmã dele em casa, na hora do almoço, uma discussão, eu com um prato de comida, eu taquei o prato de comida no chão, e os bichinhos ficaram assim acuados, com os olhos arregalados. Tudo aquilo que o meu pai fazia, aquilo que eu odiava e detestava no meu pai, eu estava reverberando na minha vida. Até que um dia eu peguei na mão dela e disse assim: nós vamos vencer. O diabo não vai nos destruir, as trevas, o inimigo, o inferno não vai nos separar, nós vamos vencer. Uma decisão. Diz aí, você precisa quebrantar seu coração e deixar de ser uma pessoa opiniosa, orgulhosa. Deus quer restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família. Quem pode abrir a boca e glorificar o Senhor? Onde eu for, a tua bênção seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a... Gente, eu estou trazendo um produto que vai te auxiliar no tratamento das tuas dores e nos teus problemas articulares. Esse aqui é o gel nocauteador. Excelente produto. É um produto que vai te ajudar muito e te aliviar nessas crises inflamatórias. Dores nas articulações, dores musculares, pancadas. Se você está sofrendo com problemas no joelho, artrite, algum tipo de bursite, de inflamação muscular, vale a pena você ter esse produto com você, ok? Então, para você adquirir o gel nocauteador, você vai entrar em contato com esse número aqui. É o 987763030. 987763030, para você adquirir esse produto aqui, o gel nocauteador. Vale a pena de verdade, ok? Vai te ajudar muito e você vai ver a diferença. Um cheiro, Deus te abençoe e fica na paz.